Seja muito bem-vinda ao Segundas Intenções. A gente vai falar hoje sobre um tema muito importante. A gente sabe que a maior parte hoje, pelo IBGE, 51,4% da população brasileira é composta por mulheres. E mais de 3 horas por dia, o IBGE fala que as mulheres passam em atividades não remuneradas. Vejo aí um ativismo muito grande no universo feminino, o que muitas vezes afeta a nossa identidade e a nossa sexualidade. E hoje eu trouxe uma convidada especial, uma grande amiga, que é a Cíntia Pitinini, para estar falando desse assunto tão maravilhoso. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Obrigada, Virgínia, por esse convite, pela oportunidade de estar aqui no Segundas Intenções, nessa segunda-feira, né, de propósito, fazendo isso com uma intenção, resgatando, com esse propósito de resgatar a nossa identidade, fazendo aquilo que a gente nasceu para fazer. E eu estou muito feliz de participar do seu projeto. Obrigada, é uma honra ter você aqui comigo. Cíntia, você é psicóloga, casada, mãe, mentora de mulheres. Me diz aí, o que faz as mulheres, dentro da sua ótica, pela sua visão, perder essa conexão, essa essência, essa identidade? Então, amiga, é muito fácil a gente se perder, porque hoje existe uma cobrança muito grande em cima de nós, mulheres, né? Nós temos que dar conta de tudo. Isso é uma mentira que a gente acreditou por muito tempo e que a gente vem acreditando e vem desconstruindo isso, né? E o meu propósito hoje é fazer essa desconstrução, que enquanto mulher a gente não precisa dar conta de tudo. A gente pode estabelecer prioridades, né? A gente pode organizar dentro da nossa realidade, dentro da idade dos nossos filhos, escolher. Muitas não podem fazer essa escolha, mas a gente pode sim prestar atenção, ter mais foco naquilo que realmente importa, né? Parar, amiga, a gente precisa parar e olhar para aquilo que realmente importa, para aquilo que é eterno e tirar o foco daquilo que passa, porque nessa fazeção que a gente é assim, né? A gente faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Diferente do homem. Enquanto o homem tá lá na caixinha dele, só dá conta de uma coisa por vez, a gente está fazendo 3, 4, 5. E esse ativismo tira a gente do foco. A gente se perde. Quando a gente vê, amiga, a gente só tá apagando incêndio. O dia termina e a nossa sensação é assim, não fiz nada. Não sei se com você já aconteceu isso, com quem está assistindo a gente. Sim. A gente está cansada, esgotada, sobrecarregada e a sensação que dá é assim, não fiz nada. Não fiz nada daquilo que eu me programei para fazer hoje. Não fiz nada da minha lista, porque eu tinha uma lista e eu não conseguia executar nada daquela lista. E a sensação que vai dando é de frustração, né? A gente vai se sentindo frustrada, vai ficando cansada. E aí a gente entra na bad. E a gente não quer nada, né, amiga? Nem namorar. Eu vejo que muitas mulheres acabam, né, se envolvendo com tantas tarefas. Trabalho fora de casa, cuidado com a casa, cuidado com o filho, né? Você vê que o IBGE fala que a gente se envolve 3 horas a mais em tarefas não remuneradas do que os homens. Olha que louco isso. Então, assim, a gente está muito mais envolvido em outras atividades, em dever de casa, em cuidado, em comida, em rotina. E muitas delas não priorizam o tempo para namorar, né? O tempo daquele momento de intimidade, aquele momento cheio de segundas intenções. E aí você percebe isso dentro daquilo que você trabalha, com as mulheres que você acompanha, dentro da mentoria, dentro do consultório. Você percebe que isso é comum também, Cíntia? Amiga, sabe por quê? Porque é como eu falei da questão da prioridade. A gente vai achando que vai dar conta. Porque a gente foi para um lugar, a gente conquistou, né? Só que aí eu preciso falar que a gente não conquistou, a gente fez uma troca. Porque quando você conquista... Como assim? Vai, explica melhor, Porque a mulher, historicamente, a mulher, a gente se gaba muito de falar que nós conquistamos. Queimamos os sutiãs, Queimamos o sutiã e somos livres. Empoderamento. E conquistamos, né, várias coisas que na época da nossa avó, da nossa mãe. Sim. E aí a gente... Se perdeu. Conquistou e trouxe peso, sobrecarga. Sim. E não soube administrar. E aí a gente fez uma troca. Não justa, né? E aí nessa troca, quem saiu perdendo Fomos nós. Foi só a gente.
Entende? Porque é um engano misturado com aquela sensação, conquistamos. Mas só que a gente perdeu, porque quando você conquista, você mantém tudo que você conquistou. Na conquista de um terreno, na conquista de um território, você acumula. Mas o que a gente tem hoje, amiga, são mulheres que foram para um lado e não conseguiram estabelecer o outro lado. Ou elas têm sucesso, muito sucesso profissionalmente, e são um fracasso na família, ou o contrário, ou elas têm a família, mas não conseguiram construir uma carreira, são frustradas porque não foram também lá fora, porque não conquistaram, entendeu? Então, existe esse desequilíbrio, esse desequilíbrio. Entendeu? E aí eu preciso falar, não tem uma receita e não tem aquilo que é o ideal, não tem. E o casamento ficou onde nessa bagunça? O casamento, tô falando, o meu caso, o casamento foi a última coisa da lista. Você sabia, amiga? No seu caso, você como mulher. Você sabia disso? Caramba, pesado isso, hein? É um momento de revelação, hein? Eu aposto que você não sabia disso. Não, essa é nova. Olha que a gente já passou a noite inteira do bate-papo, hein? Amiga, o casamento foi a última coisa, e eu bati na mesa, da minha lista. Você acredita? E como é que foi isso, olhar para o casamento e fazer o resgate do romance? Então, olha só... eu casei, eu formei, eu primeiro fui estudar fora, eu saí de casa, estudei, me formei, trabalhei, tive a minha vida profissional estabilizada, e aí depois que eu conheci o meu esposo e que eu casei, e aí depois, então eu fui ser mãe aos 35, eu casei com 30, com 29. Eu fui ser mãe com 35 do primeiro filho e a Gabriela veio aos 42. Então, eu fui meio que naquela linha, eu fiquei naquele meio entre, na geração, né, daquelas que não casaram tão cedo, mas não deixaram de casar, porque também tem aquelas que não foram. Decidiram não casar. Que foram só para um lado. Então, é isso que eu falo, essa conquista que não foi uma conquista, foi uma troca, foi uma inversão e a gente se perdeu nisso. Não, primeiro você tem que construir uma vida profissional. Primeiro você tem que ter autonomia, você tem que... Não pode depender de homem. Independência. Isso aí, a palavra é essa, independência financeira. Isso. Você tem que ter suas coisas, seu diploma, suas conquistas, para depois pensar em casamento e família. Estuda a menina para não depender de homem. É. E aí eu fui bem quase nessa linha tênue, mas eu falei, não, Senhor, eu tinha o desejo de ter uma família. E aí a gente fica pensando, e eu namoro quando, né, nessa história toda? Filha, pendura a chuteira, bora na prateleira. Amiga, mas a independência entra aí. É. Porque a gente até nisso tem uma mentalidade que eu dou conta sozinha. Aí você pode falar sobre isso mais, que eu acho bem interessante. Eu tô falando de mim, que eu também caí nessa. Tipo assim, nem pra isso eu precisava... Olha que doideira. Muito doido, muito louco. Mas é real. Sim, e factível, né? Que muitas mulheres hoje... Eu vejo no meu consultório, eu vejo mulheres hoje se divorciando, porque estão casadas dentro de uma realidade, e quando entendem a realidade do divórcio, elas falam assim, opa, era isso? Caraca, tá muito difícil, Virgínia. Tá muito pior do que eu imaginava, porque entende que a realidade sozinha é totalmente diferente, né? É muito mais pesado, porque ali a dois, por mais que seja conflituoso, é mais fácil porque você está dividindo algumas práticas. Mas quando você está sozinha, você está 100% sozinha, né? Você acha, mas ele vai me ajudar. Não tem obrigação de te ajudar. E a gente sabe que às vezes no casamento não ajuda tanto, separado vai ajudar? Como assim? Não tem mais obrigação. Se antes, quando tinha obrigação, não estava ajudando. Então, eu sempre falo, né? É mais fácil fazer o caminho de volta e tentar reajustar. E falando do caminho de volta, Cíntia, qual é hábito que a gente pode ajudar, que você vê na prática, que a gente pode ajudar a resgatar essa identidade? O que a gente pode, hoje, como mulher, para dar uma dica para quem está ouvindo, falar? Virgínia, estou me identificando, Cíntia, Virgínia, me identifico com esse assunto, tá falando de mim, é para mim, mas e aí? Como eu começo? Vocês levantaram a bola, agora vamos fazer o ponto, vamos cortar. Estou perdida, não sei por onde começar. E aí eu preciso falar que tem um caminho, tem um jeito, tem um lugar que você pode ir. E, na verdade, é o lugar que a gente nasceu para estar, que eu costumo dizer, né? Que quando eu fui para esse lugar, foi que tudo
entrou no lugar, entrou no eixo. E aí a gente precisa voltar para aquele objetivo na criação da humanidade. Eu sempre falo disso, porque isso para mim é uma realidade. Né? O objetivo de Deus na criação do ser humano. E aí o objetivo de Deus na criação da mulher. Entender isso. E aí, para eu entender, a primeira coisa que a gente precisa alinhar é a nossa espiritualidade, é o nosso lugar de comunhão e de busca, porque a gente dá conta de fazer muita coisa, vida profissional, vida social, saúde física, mas a nossa espiritualidade, ela faz parte, nós somos um espírito. Sim. Nós temos uma alma que habita num corpo. E se a gente não cuidar dessas 3 partes, não faz sentido. Sim. Não tem uma cura eficiente, eficaz. Então, voltar para esse lugar, estar em comunhão, ter intimidade, ter um tempo, parar e ter um tempo. E aí, amiga, é o que a gente está fazendo, né? Que é o devocional, que é resgatar esse momento. Que a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz. E aí, sozinha, fica difícil, às vezes, começar. E aí, eu preciso convidar o povo, porque tem um grupo que está funcionando todo dia às 6 horas da manhã. Se você não sabe por onde começar, existe um lugar, uma sala aberta para você começar a se conectar. Eu não sei por onde começar, agora você já sabe, tem uma sala aberta às 6 horas da manhã para te ajudar a fazer esse caminho de volta, a voltar a essa intimidade e dali ouvir, saber do seu Criador, o que você nasceu para fazer, vai levar você para o caminho certo, vai levar você para organizar a sua vida, né? Vai levar você para o seu destino. Que legal, muito lindo esse projeto seu. Depois eu quero que você fale um pouquinho mais para todo mundo ficar sabendo, mas antes eu quero saber, você falou que o casamento foi o último, né? E aí, como é que foi trazer o casamento de volta para a pauta, tirar a questão da independência financeira, vir para a maternidade aos 42, né? Que você falou, a Gabi foi com 42, você já tinha o João, né? E a Gabi com 42. Como é que foi equilibrar esses papéis, a psicóloga, a mãe, aí, né, a mulher de 40, que já tem uma maturidade diferente, né? Porque a gente que já passou dos 40, a gente já sabe, não é a mesma coisa. Então, aproveita antes de chegar no 40, depois muda um monte de coisa dentro da gente. O casamento, como que foi voltar para isso tudo e equilibrar? Fala pra gente, conta pra ele, eu tô aqui curiosa. Eu vou até beber um gole d'água. Eu tô aqui curiosa, eu não sei quem tá do outro lado, mas eu já tô curiosa aqui para saber. Para poder contar. Então, como eu falei, né? Eu casei, eu não tinha uma vida sexualmente ativa, então quando eu casei eu falei, eu não quero filho porque eu quero aproveitar, desfrutar. E foi isso que eu fiz, né? No começo do casamento, tudo maravilhoso. Os primeiros 5 anos, aquela descoberta, né? E a gente aproveitando, e foi ótimo. E aí veio o João, o primeiro filho. E eu não diminuí muito o ritmo da minha vida, entendeu? Eu continuei meio que no mesmo ritmo. E aí a vida sexual muda com o filho. Tanto que o meu pedido para você sempre foi, né, amiga? Amiga, ajuda a gente a resgatar o romance, porque depois que tem filho, que negócio é esse? Olha, até surgiu um livro. Saiu devocional. Meu pedido surgiu um livro, tá? Porque isso foi um impacto no meu casamento. Achei, muda a rotina, muda, como é que fala? A frequência, muda tudo. Você acha que muda as prioridades também? Muda, amiga. Por um tempo chega a mudar, né? Até a independência da criança, né? Muda. E aí, se você não tiver mesmo muita sabedoria, muito conflito, eu acho que acaba acontecendo. E os casais se perdem. Sim. Porque não é brincadeira ter uma criança no meio, você ter tempo para a criança, ter tempo para o marido, você saber a ordem. Como você vai... Que o filho não vem primeiro que o marido. É primeiro o marido depois o filho. Mas aonde? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Nossa, aquela coisa curte, faz fofa, mamãe. Então, como? E aí, amiga, é um desafio. E aí,
Quando eu estava bem já organizadinha, né? O João já estava com 7 anos, veio a Gabi. Aí quebra tudo na pandemia. Aí recomeça, né? Recomeça tudo e a pandemia e o resgate aconteceu. Eu fui ouvir meu marido, eu vi o quanto que a gente estava distante, sabe? O quanto eu priorizei tantas coisas e aí eu preciso falar, né, para as pessoas que gostam de ser ativa na igreja, fazer coisas para o Senhor, porque eu priorizava muito o meu ministério, a obra do Senhor e uma frase que ele falava para mim, né? Porque eu trabalhava no Ministério de Cura e ele falava, que cura é essa? Parece que a cura é só daqui para fora, né? Porque daqui para dentro... Amiga, pesado, né? Amiga. E eu preciso falar, sabe por quê? Porque tem Você viveu isso, né? Porque tem muita gente que é curada, ela só lá fora. Dentro de casa, ela tá toda alenhada. Eu percebo que muitas pessoas colocam essa questão do ministério na igreja até como uma rota de fuga da casa e se esconde atrás disso, porque eu tenho tanto compromisso na igreja que eu não posso ficar em casa porque eu não quero viver a realidade da minha casa. Você vê isso também? E também porque dá trabalho, e também porque eu tenho que olhar para mim, e também porque eu aprendi errado e eu não estou a fim de aprender o certo. E aí é melhor... em time que está ganhando, não se mexe. Deixa quieto. Aí, quando a casa cair, aí vem pra onde, amiga? Pra terapia. Glória a Deus, existe o terapeuta. Tem hora que eu questiono, Deus, mas isso, como assim? Aí ele fala, minha filha, eu tô te dando dinheiro, então não reclamo. Eu sempre falo que tem um lado assim, né? Quando o casal vai, né? Tem um lado da mulher, quer dizer, nossa, eu não tenho tempo pra nada, eu não tenho pra isso, eu não sei o que e tal, não dá tempo, não tenho vontade de ter relação. Aí tem o lado do marido. Aí você escuta o marido, ela vive envolvida na igreja, se envolve com um monte de coisa, é casa, trabalho, filho, eu não tenho, nunca olha para mim, a minha vida é trabalhar, cuidar de casa, sustentar a casa, cuidar dela, dos meninos, não tenho vício, não jogo bola, não bebo, não faço nada e nada tá bom e tudo que eu faço, nada, eu não sei o que faço. O cara também tá frustrado aqui do outro lado, porque ele tem uma mulher que está extremamente ativa em todos os setores, segmentos, mas não consegue olhar para ele e ele começa a deprimir, ou olha para ela e ela não vê nem a admiração desse cara, porque para ela ele está fazendo básico. E aí, quando você está aqui de fora, que você vê a história de um e de outro, você tem uma outra visão totalmente diferente. Falou, opa, peraí, tem um discurso que está desalinhado. Você vê isso na prática? Muito, amiga. Direto. Agora com as turmas, então, com a mentoria, é assim, público e notório. E trazer isso. E aí, o meu trabalho, ele é de trazer realidade, mostrar o espelho. E olha, se enxerga. Olha para você, lembra? A palavra fala assim, a mulher sábia edifica e a tola com a sua própria mão destrói. Amiga, e a tolice está camuflada com uma bandeira. A gente não está fazendo parte... com uma ideologia e com uma contaminação cultural. Que é a tolice, né? E aí a gente precisa tirar esse véu, desmascarar isso e trazer isso para a gente. O que eu conquistei? Ou o que eu troquei? O que eu estou trocando? O que eu estou perdendo, né? O que eu estou perdendo? Porque eu sempre falo, eu tive a Sara e a Rebeca quando eu tinha 21 anos de idade. Já a Helena e a Emanuel foi na casa dos 30, né? Que aí tem uma diferençazinha de idade. A Sara e a Rebeca são gêmeas, então foi difícil, mas foi mais fácil. E a Helena e a Emanuel têm 2 anos e meio de diferença de idade, então já é um cenário totalmente diferente. A mãe que eu sou para Helena e Emanuel não é a mesma mãe que eu sou da Sara e Rebeca, porque na Sara e Rebeca eu ficava ligada no 220 e tal, não vi um monte de coisa. Assim, por mais que eu estivesse presente, eu não tenho nem lembrança direito de tão frenético que era o ritmo. Já a Helena e a Emanuel, eu falo, não, isso aqui é tão importante porque nunca mais vai ter 7 anos, nunca mais vai ter isso, nunca mais eu vou viver isso de novo. Eu falo, gente, como que a mentalidade muda? Porque esse ativismo consome a gente. É mais importante ter do que ser. E aonde a gente vai parar? É possível, Cíntia, de fato, você vê na sua rotina mulheres conseguindo equilibrar isso? Maravilhoso. Amiga, o que eu tenho visto e vivido nesse tempo é lindo. É lindo demais. É lindo demais ver na última turma esvaziando o carrinho, porque aprendeu com 12 anos a encher o carrinho de compra e se orgulhava, batia no peito e falava assim, o discurso dela na aula da mentoria, eu enchi o carrinho com 12 anos.
E eu cuidei da minha avó, e eu cuidei de todo mundo com 12 anos. E até hoje ela estava enchendo o carrinho. Aí quando ela caiu em si, que o espelho apareceu na frente dela, que eu falei não, né? Que assim, que a ficha caiu. Sim, veio uma revelação mesmo, né? E ela teve um encontro consigo mesmo. Ela teve um entendimento. Pra que eu tô enchendo esse carrinho até hoje, meu? Tipo assim... Já não tô aguentando nem carregar mais o carrinho. Amiga, e as bonecas que ela não brincou, tudo na caixa, porque ela deixou de ser criança com 12 anos. A neta dela tá brincando e ela me mandando a foto da netinha brincando com as bonecas dela. Nossa, forte, hein? Olha, é muito assim, o que eu tenho vivido nesse tempo de ver as mulheres aprendendo a descansar, quando elas entendem na aula do descanso, né, que fala no Infinitamente Mais, que eu tô, que é pecado, que eu tô no lugar de Deus, que é idolatria quando eu não descanso, porque eu não confio. Eu acho que eu sou Deus, eu tô no centro, então eu não posso descansar, porque se eu não sei se com você... Não posso parar, né? Não posso parar. E aí estão quebrando princípios. E aí quando a verdade vem, né? Quando elas encontram com a verdade liberta, cura, restaura. Quando elas voltam e quando elas param para se escutar, amiga. Foi isso que aconteceu a moça do carrinho, né? Quando ela parou para escutar o que ela estava falando. Quantos anos você tinha mesmo? E hoje, eu fiz 2 perguntas para ela e a ficha caiu. E hoje você está com quantos anos? E o que uma menina de 12 anos tem que fazer? Por isso que ela não aprendeu a olhar para ela só como alguém que dá conta de tudo. Então, não tem ninguém que faz, não tem ninguém que cuidou. Então, eu sempre tive que cuidar. Eu não sei ser cuidada. Então, na hora que eu falei, quantos anos você tinha? Você já tinha que... E agora você tem quantos anos? E ela falou, gente, cadê Deus? Aonde que tá? Não consigo nem confiar em Deus. É mentira. É só da boca para fora, não é de verdade. Pesado. E aí ela para, amiga, pede demissão do trabalho, é doideira. E abre um próprio negócio. Uau! Amiga, é muito lindo. Sim. E a outra que voltou a trabalhar depois de 7 anos, só cuidando de filho. Não sei se eu consegui. Voltou, amiga, engenheira, trabalhando, recebeu até proposta para trabalhar fora do Brasil, porque é assim que a gente é, amiga. A gente é capaz, a gente dá conta, a gente é competente, mas a gente precisa estar centrada, a gente precisa estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo. Caramba, muito, muito legal, muito legal. Cíntia, responde aí com o coração de uma forma rápida. Uma mentira que as mulheres acreditam sobre si mesmas. Amiga, aquela da maternidade, como que é? Ser mãe é padecer no paraíso. Isso pra mim é uma mentira. Maternidade é difícil, mas é bênção. É privilégio. Quantas querem? Oi, não pode. E não pode. E a gente tem um privilégio, né? E ver isso como um fardo, um peso, tá errado, amiga. Isso é mentira, sem engano. E qual a dica para quem vê a maternidade como um peso, para ver a maternidade de uma forma leve? Amiga, é só olhar para esse menino como um projeto, amiga, como algo, como um presente, como algo que vai carregar o legado, aquilo que vai reverberar um pedacinho seu, que vai ficar aí, ó. Você venderia por que preço? Não tem preço, amiga. Então já é milionária. Já. Um hábito que ajuda a reconectar com a feminilidade. Uma coisa que eu posso fazer na minha prática. Deixa eu fazer, então. Pode, fica à vontade. Um hábito. Não, vou ter que colocar um hábito. Que eu trouxe aqui. Eu fui bem estratégica. Eu vou Isso aí. Tudo. Temos que ser intencionais. O negócio. Olha o hábito. Usar o avental. Não sei se você tem esse hábito, minha querida, mas olha só. Resgate da feminilidade começa com você voltando a fazer aquilo que você sabe fazer de melhor para os melhores, que são os seus, da sua casa. Então, é fazer o melhor para quem? Para os melhores, para quem a gente mais ama. Nosso primeiro ministério é a nossa Exatamente. casa, né? Não adianta eu tentar cuidar do outro de fora se eu não cuido de quem está dentro. Eu vou colocar a mesa, eu vou fazer uma comida maravilhosa. E se eu não sei cozinhar?
Uai, amiga, você esquenta, compra, coloca o avental, coloca a mesa. Eu escuto isso no consultório, por isso que eu tô te perguntando. Esquenta e serve. Ou vai aprender, amiga, tanta coisa facinho de fazer, pudim, né? O pudim é muito fácil. Pudim de Maria Mole, então, é super fácil. Faz no liquidificador e bota na geladeira. Eu sou PhD nesse. Receitas fáceis, me chamam no direct que eu tenho um monte. Amiga, mas esse hábito se perdeu, fala sério. Sim, verdade. A gente não usa. Ou quando a gente está em casa, a gente está toda deslenhada, desgrenhada. Não, outra coisa, eu vejo muitas mulheres, Cíntia, no serviço doméstico, na atividade do serviço doméstico, com muita raiva, fazendo ele com muita amargura e angústia. Porque não, não está remunerado? É por causa da visão errada, amiga. Não tem prazer em cuidar da casa? Exatamente. E como que eu faço para ter prazer? Perdeu o foco, perdeu a identidade. Se eu olho para minha família como o meu principal projeto de vida, aquilo que é mais importante que eu tenho, eu vou fazer da melhor forma. Foi essa visão que mudou, amiga. Eu olhava para as minhas vizinhas e achava tudo desocupada. Que não ficava o dia inteiro no parquinho. Eu tô falando sério. E quando eu também pensava assim. E eu falei, impossível essas mulheres ser felizes. Vocês não têm nada a fazer, não, vive no cinema, né? Elas estavam cuidando do que elas tinham de mais precioso. Verdade. Baixa o custo de vida, né? Eu aprendi isso na prática. Baixa o custo de vida que você dá conta de fazer a mesma coisa, porque você quer ter mais coisas do que ser mais coisas. Olha, né? Isso é forte. Isso é profundo, né? Um versículo que busca as mulheres. Amiga, Provérbios 31, 10, né? Mulher virtuosa, quem achará? Eu quero te fazer uma pergunta. Ai, meu Deus. Eu tive uma curiosidade do Provérbios 31, porque eu descobri isso, né? Agora não tá combinado, mas é um merchan. Na mentoria que a Cíntia faz, eu já fui aluna do Infinitamente Virtuosa e eu não sabia umas coisas do Provérbio 31. E eu queria que você falasse isso, porque muita gente fala do Provérbio 31 e coloca o Provérbio 31 com peso na mulher, como uma cobrança, né? Que tipo assim, o marido chega para cobrar a mulher, para falar que ela tem que ser aquela mulher virtuosa. E você tirou esse peso das minhas costas. Queria que você falasse para as meninas, porque eu acho isso tão lindo, é uma coisa assim que eu tenho muita gratidão a você, muito amor, muito carinho, porque foi uma coisa que transformou a minha visão, né? Apesar de estudar, de fazer a faculdade de teologia, de estudar a fundo, eu não tinha tido essa visão e parece que é incrível, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Foi um insight poderoso que mudou a minha vida. Então, porque os estudiosos falam que ele era um poema acróstico, que era um ritual judaico onde o marido recitava esse poema para a esposa durante o jantar nas sextas-feiras. Toda sexta-feira, o marido que decorava esse poema para falar como uma forma de profecia para essa mulher. E não cobrança. Por quê, amiga? Porque ele estava no lugar dele como sacerdote, ele dava destino para a esposa e para os filhos. O homem tem esse papel. Então, toda sexta-feira ele repetia, ele falava o que ele queria da esposa e dos meninos, dos filhos. É isso que falta hoje. Não tem esse negócio do menino, você vai ser o que você quiser. Não, o pai já... Tem que definir, né? Amiga, já dá uma direção, já dá... E a esposa também, ele já fala lá, ele já descreve ela, né? É tremendo. E que atitude que quem está nos ouvindo pode tomar para começar a mudar isso hoje? Olha só, a primeira coisa é entrar no grupo aberto, porque não cobra nada, é gratuito. Todo dia, 6 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, é só entrar no grupo. Onde que as pessoas acham esse grupo? No link da bio do Infinitamente Virtuosa, você já vai poder acessar. E é isso, nos procura nas redes sociais que a gente manda o link do grupo para você todo dia 6 horas da manhã. O negócio é você ter um compromisso e você se comprometer com alguém, porque quando você se compromete, amiga, fica mais fácil você cumprir o compromisso, porque sozinha a gente fala, academia, não vou não, tô com vontade, mas se você se comprometeu com um personal, você vai sim, porque tem alguém te esperando. Então o grupo aberto é isso. Ele tem esse papel de trazer o comprometimento das pessoas e fazer com que as pessoas estejam ali junto com você. Você está sempre no grupo? Como é que é? E como é que é o seu trabalho de mentoria com mulheres? Explica um pouco pra gente isso.
explico. O grupo aberto, eu tô sempre quando eu não tô no grupo fechado, porque ele acontece no mesmo horário. Então, a mentoria, ela também acontece às 6 da manhã durante um período, 52 dias. Cada turma é um período de 52 dias, a gente vai direto, sem final de semana, sem feriado, sem nada. É 52 dias de compromisso. De transformação. De transformação, fazendo uma grande obra. E o grupo aberto é de segunda a sexta, vai ficar aberto esse ano todo, vai ter gente lá. E quando eu não estiver na turma, eu vou estar lá no grupo aberto. Quem estiver ouvindo, tem chance de entrar numa próxima turma? Sim, próxima turma em julho vai abrir. Estamos na metade, exatamente na metade da turma 5. E a turma 6 já vai abrir as inscrições. Agora, no final, esse daqui julho, no final de julho. Vai abrir as inscrições e é só você ficar conectado para você não perder essa oportunidade. E tem o atendimento consultório também? Temos algumas poucas vagas, horários, não temos muita disponibilidade, porque você sabe que a demanda de mãe, de 2, né, e mentora, e aí a disponibilidade é bem pequena, mas a minha secretária, ela dá um jeito, ela se vira nos 30 e ela arruma um horário para você. Diz para mim, você trouxe aí os livros, né? Fala para mim um pouquinho disso aí. Amiga. O que são? São livros? São devocionais. Porque como é que você começa? Do começo. Então, é estabelecer esse hábito, amiga. Então, minha missão hoje é ajudar mulheres a estabelecer esse hábito, a voltar para o lugar original que nasceram para estar. Tudo começou com Infinitamente Mais, que eu escrevi sozinha. A primeira turma do Infinitamente Virtuosa fez o Infinitamente Virtuosa, que é Provérbios 31 dias. E a turma 2, 3, a gente escreveu o Amadas. E 4, né? A turma 3 e 4, a gente escreveu o Amadas. Infinitamente Amadas, 40 dias. Então, aqui a gente tem 92 dias de devocional. Se você quiser começar, uma leitura intencional, para você fazer esse caminho de volta e voltar para o seu lugar original e ser a mulher que você nasceu para ser. O Infinitamente Amadas eu também faço parte. Você escreveu um capítulo no Amadas. Eu escrevi um capítulo no Amadas. Você foi da turma? 3. 3 ou 4? Não, foi 4. Foi 4. Fui intimada e fui da turma 4. E eu tenho um papel ali bem importante, né? É verdade, escreveu a conclusão também. Que é o Guardião da Mensagem. Guardião da Mensagem. Foi uma honra muito grande participar disso aí. O que tem aí agora? E esse aqui é o meu presente para você, posso? Lógico, claro. Que é corpo, alma e espírito, como eu falei, olha só. Corpo, alma e espírito. Que legal. A gente tem que cuidar do corpo. A Virgínia ela cuida do corpo, ela precisa e ela faz isso lindamente. Essa blusa é para você, amiga. Obrigada. Tem para os seus momentos fitness. Porque como a gente usa o avental, mas também a gente vai para academia. Lógico, mil funções, isso. Né? Muito obrigada. Gente, olha só, para você que esteve aqui, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. Esse foi um episódio muito especial, então clica aí no sininho para ativar. Toda segunda-feira um episódio novo, preparado com muito amor, com carinho, com gente de alta qualidade, sempre um convidado especial com assunto diferenciado que tem a ver na sua rotina aí. Bem, Cíntia, obrigado por nos lembrar da essência, da identidade de sermos mulher. Tá? Encontra a Cíntia aí nas nossas redes sociais, a gente vai deixar todo o contato aqui. Infinitamente Amadas também você acha a Cíntia Pitinini também você acha para consulta, mentoria, e a gente está sempre à disposição. É uma honra deixar vocês por aqui. Entra lá no canal do YouTube, podcast Segundas Intenções. Entra no nosso Instagram, Pod Segundas Intenções. A gente vai deixar um e-book também lá de forma gratuita para quem quiser. 7 verdades sobre o seu casamento, sobre a sua sexualidade no seu casamento. Mentiras que talvez você acreditou, mas a gente está aqui para desmistificar isso no seu relacionamento. E toda segunda-feira é cheio de Segundas Intenções. Até a próxima.